Seguinte exemplo, se alguém apanhar um carro na João Pessoa e imprimir velocidade de 100 por hora, sabendo que na esquina da Venâncio tem uma escola e ali atropela uma criança, isso é dolo. Ele dizia, me parece que é o mesmo caso, acender um sinalizador dentro de uma boate repleta de gente, onde possivelmente aquele fogo produziria faíscas que iriam cair em algum lugar, né? Essa conduta, isso que me chama a atenção, essa conduta parece que já tinha sido praticada anteriormente, outras vezes, e até se poderia denunciar uma exposição de perigo, né, ou o uso de artefato de uso proibido, alguma coisa assim. Vê bem, se é um componente de azar, eu concordo, elas, de novo, é extremamente duro falar nisso, porque a linha é tênue, é árdua, é complicado, e diante da comoção nos leva mais ainda, do número de vítimas, evidentemente, estou de acordo contigo, não estou dizendo que não possa ser. Eu estou dizendo que tem que ter mais... E qual é a sua impressão sobre a entrevista do prefeito Schirmer, classificando como aberração jurídica? Bom, aqui... O seu apontamento. Já me chamaste outra vez para isso, sobre uma outra ação penal, 470, do Supremo, que tratava do mensalão, e eu tenho dito o seguinte, e isso eu falo à vontade, que é a matéria que eu lecionava na Escola da Magistratura, leciono na universidade, sobre o concurso de pessoas e o problema da teoria do domínio do fato. Inclusive, li no G1, hoje, uma matéria de um colega aqui... Do Humberto Treze, dizendo sobre a responsabilidade dessas pessoas que teriam o domínio por estarem atrás. Ora, nós temos que ter um certo cuidado com isso. Nem mesmo o autor dessa teoria, que não é ele o autor, na realidade, é Welsel, um jurista alemão, que depois da teoria foi impulsionada por Roxin na Alemanha. Ele foi entrevistado pela Folha de São Paulo sobre o problema do mensalão e desmentiu depois de que a teoria agasalhasse um amplo espectro de pessoas ali envolvidas. Então nós temos que cuidar o seguinte, mutatis mutandis, vamos pegar um exemplo, aqui na RBS, estou fazendo uma obra. Ora, o presidente da RBS, se cai um andaime e mata alguém, ele não é o responsável, por uma razão muito simples. Eu tenho um engenheiro de segurança da obra, eu tenho um engenheiro contratado, eu tenho o mestre de obras e tenho várias pessoas que têm atividades delegadas. A autoria do domínio do fato aqui, por ele ser o prefeito, me parece que está se dando uma elasticidade muito grande pelo seguinte, o prefeito, então, imagina o extremo que essa teoria pode nos levar se nós pensássemos assim, daqui a pouco um guarda municipal atira em alguém e o prefeito, porque faz parte da guarda municipal, está respondendo. Ele tem os seus secretários, tem atrás dos secretários os seus agentes de fiscalização, que podem muito bem ser responsáveis. Agora, me dizer que ele, por ser o prefeito, também tem a teoria do domínio do fato, entre aspas? Doutor Rodrigo Pugina, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Boa noite, Lazier. Sempre um prazer retornar ao teu programa, em que pese para tratar de um tema que realmente chocou muito, não só a sociedade gaúcha, mas a sociedade em todo o nosso país e internacional. O mundo. Boa noite, né? E é um privilégio poder estar nessa bancada com três grandes professores reconhecidos nacional e internacionalmente, Dr. Calegari, Dr. Auri, Dr. Aloísio. Estivemos no dia da tragédia, pude acompanhar o presidente Marcelo Bertolucci verificando a situação em loco e foi realmente uma situação muito triste. Fomos lá para prestar, inclusive, assistência, tivemos colegas que foram atingidos também pela tragédia. E, de certa forma, naquele momento mesmo, o presidente Marcelo Bertolucci indicou um colega advogado, o Dr. Eduardo Jobim, de Santa Maria, para que acompanhasse todos os atos do inquérito policial. Hoje pude conversar rapidamente com o Dr. Eduardo Jobim. Ele referiu o que já em contatos prévios havíamos conversado, de que todos os procedimentos estavam sendo feitos de forma muito adequada por parte da Polícia Civil. Não vou entrar principalmente em questões valorativas no que diz respeito aos indiciados, assim como o doutor Calegari colocou, por questões éticas e, de certa forma, não me permito fazer isso. Temos, inclusive, um encontro, o doutor Eduardo Jobim deve vir para Porto Alegre no início da semana trazer cópia do relatório para que possamos conversar com a diretoria e discutir um pouco esse resultado final. Mas o que o doutor Eduardo tem colocado durante todo esse acompanhamento dos atos do inquérito, de certa forma, permite nos mostrar que a polícia estava muito aberta para a Ordem dos Advogados do Brasil para acompanhar todos os procedimentos. A gente
conseguiu, de alguma forma, perceber também que havia, e obviamente também pela comoção pública, uma força-tarefa muito direcionada para que se pudesse apresentar os resultados com muita agilidade. Não é por menos que em menos de 2 meses se conseguiu apresentar o resultado final disso tudo. Mas, de certa forma, a gente tem sido muito cautelosos nesse acompanhamento para que sejam respeitadas todas as garantias constitucionais no que diz respeito a todo esse procedimento administrativo e, de certa forma, a gente vai acabar discutindo também. E sua primeira impressão com relação ao relatório do inquérito? Confesso, Lazier, que... Não chegou a ler? Eu até dei uma lida, mas confesso que prefiro não fazer juízo de valor, né, sobre os apontamentos e principalmente os indiciamentos da Polícia Civil. Mas, de qualquer forma, o que tem chamado a atenção é principalmente esta abertura que a Polícia Civil nos deu, enquanto OAB, para acompanhar todos os atos. De certa forma, desde aquele momento, quando chegamos em Santa Maria, toda a Força da Segurança, especial o secretário da Segurança, convidou, inclusive, a OAB para acompanhar as reuniões e discutir todos os procedimentos que seriam feitos. Mas, em relação aos indiciamentos, ou mesmo possibilidade de indiciamento encaminhado para o Tribunal de Justiça em relação ao prefeito de Santa Maria, pelo menos por enquanto, a gente prefere não fazer juízo de valor em relação a isso. Doutor Auri, o senhor entra nesse mérito dos indiciamentos ou não? Boa noite. Boa noite, Lazier. É um prazer retornar ao programa. Também quero saudar meus colegas de bancada, o André Calegari, a Luiz Zimmer e o Rodrigo Pugina. Fazer até uma saudação ao Pugina, que era filho de um grande jurista que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, um grande juiz, uma pessoa de uma humildade imensa. Seu Márcio, né? É, o Márcio Oliveira Foi Pugina. desembargador. Foi. Eu fui aluno dele há 20 e tantos anos atrás e era uma pessoa fantástica, realmente um grande jurista. Mas, enfim, é uma tragédia imensa. Eu acho que o André e o Rodrigo explicaram bem. A nossa posição aqui é uma discussão teórica. Claro que, de modo algum, vai se falar em impunidade, ninguém está defendendo impunidade. E, além de tudo, um profundo respeito pelas vítimas e os familiares. Mas, dentro de uma perspectiva jurídica, exclusivamente jurídica, primeiro, foi um trabalho hercúleo da polícia, tem que ser reconhecido, um trabalho rápido, dinâmico, até onde se conhece. Eu não conheço o inquérito a fundo, é claro, estamos aqui, nenhum leu completamente ou totalmente o inquérito, mas um trabalho bastante grande. O Instituto Geral de Perícia também é fundamental, e aqui mais uma ressalva: quanto melhor for tecnicamente a investigação, melhores condições vocês têm no processo, ou seja, a qualidade de um processo penal está diretamente relacionada à qualidade da sua investigação. Se você investigar bem, você vai ter um processo com condições de possibilidade muito melhores. E aqui tudo indica que é um inquérito muito bem conduzido tecnicamente. Agora, claro, se falou em fazer justiça, nós estamos muito longe de qualquer solução disso aqui. Encerrou uma fase importante de investigação. Primeiro momento. Agora, esse inquérito concluído vai para o Ministério Público vai decidir se vai acusar, se vai pedir arquivamento, o que não é o caso, óbvio, se vai pedir novas diligências. É possível, mas penso que não, porque existe uma sintonia bastante clara entre polícia e Ministério Público aqui nesse caso. Então, tudo indica que vai haver uma denúncia. Ótimo. Dentro dessa denúncia, é como o André falou, o Ministério Público não está vinculado àquilo que a polícia aponta. Ou seja, os promotores podem denunciar as mesmas pessoas que foram indiciadas por aqueles crimes, por outros crimes, e nós podemos ter situações de indiciados denunciados, indiciados não denunciados, não indiciados denunciados. Então, agora começa uma série de definições importantes para formalizar essa acusação. Claro que aqui, por uma leitura rápida, se vê, com um olhar crítico do jurista, talvez alguns excessos que me pareçam que a acusação pode filtrar. Me parece que existem algumas imputações aqui bastante discutíveis, que beiram uma responsabilidade objetiva, como é o caso de a mãe de um dos donos da boate. A mãe do Kiko? Porque figurava no contrato social. Eu não conheço o caso, mas é uma situação que a gente enfrenta diariamente isso, que é se denunciar o presidente de uma empresa porque figura no contrato social, o diretor porque figura, que não necessariamente praticou os atos de gestão. Então aqui existe um certo alargamento da esfera de responsabilidade que o Ministério Público, espero, reconduza ao seu local. Mas se não o fizer, ao longo do processo existe um espaço para isso. E aqui eu concordo com o que o André falou, acho que o exemplo dele foi muito bem colocado. A questão de, eventualmente, se indiciar um prefeito de uma cidade,
A não ser que se tenha uma responsabilidade direta, que se demonstre esse vínculo, essa consciência, esse dolo, esse conhecimento, ele precisa ter a consciência, a representação mental de tudo que estava acontecendo, ele precisa aderir subjetivamente aos atos de quem está praticando. Não é o caso. Aqui entra muito próximo do que se enfrenta diariamente nos crimes empresariais, onde o presidente é denunciado porque é presidente. Mas abaixo dele existe uma imensa e complexa engrenagem de distribuição de poderes, de delegação de poderes, de confiança, de responsabilidades. Mas, enfim, outro problema aqui, muito me perguntam, qual é o próximo passo? Feita a denúncia... Antes de chegar lá, eu até vou lhe pedir para abrir o próximo bloco, nos dando agora o caminho que vai ser seguido. Então, uma pergunta que eu queria lhe fazer. O advogado Jader Marques, que é defensor de um dos principais indiciados, repetidamente mostra irresignação com o fato do promotor de justiça, à época em que foi assinado um termo de ajustamento de conduta, num inquérito civil, e que exigia algumas providências na boate e que não foram tomadas, este promotor não ter sido nem mencionado e muito menos indiciado. Qual é a sua opinião? Olha, eu primeiro prefiro não discutir diretamente a atuação profissional dos advogados, tem uma questão ética, não conheço. Agora, se existe alguma responsabilidade, primeiro, vai ser apurado, me parece, numa esfera administrativa por parte do Ministério Público, e, eventualmente, se for o caso, venha a ser denunciado ou não, eu não conheço. Eu prefiro realmente não tratar essa questão, porque eu não conheço a fundo qual é o nível de responsabilidade que ele tenha ou que ele não tenha nesse caso. Mas eu quero retomar uma questão que é muito discutida, que é o ponto nevrálgico desse caso, dolo eventual, culpa consciente, um dolo alargado. Eu fico imaginando, e juridicamente, e isso não diminui em nada a gravidade do fato, não se diminui a gravidade do fato, mas você é o vocalista de uma banda. O Calegari falou, acendeu uma vez um aparato qualquer desses, aquilo ali pode ter até aumentar a confiança de que realmente é seguro. Imagina o seguinte, se ele vai assumir o risco de morrer junto, porque teria que ser um dolo suicida. Isso é um dolo suicida. Na doutrina, é dolo suicida. Sim, mas não foi uma leviandade, doutor? Nós podemos discutir que houve uma culpa grave. Porque a causa primeira daquela mortandade terrível não se foi a gravidade, o sinalizador em que foi colocado fogo. Nós não estamos discutindo aqui atenuar a gravidade. É gravíssimo, ponto. É uma tragédia, ponto. A questão é, juridicamente, isso encaixa no conceito de dolo eventual ou é uma culpa grave, uma culpa consciente? É muito mais uma questão de culpa. É que hoje nós